A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha que verso maravilhoso que menciona a graça. E a graça é dada, mas não é dada igualmente a todos. Diz que a graça é dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O dom é o presente de Cristo. Efésios tem o dom de Deus, em Efésios 2, verso 8, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. E a graça nos é dada segundo a medida do dom de Cristo. Então temos na carta aos Efésios o dom de Deus e o dom de Cristo. E qual é esse dom de Cristo? Vamos a Efésios, a sequência 4:11. O dom de Cristo diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Portanto, nós temos o dom de Cristo e temos os ministros de Cristo. Eu quero mencionar 10 elementos de Cristo na carta de Paulo aos Efésios. 10 elementos de Cristo em Efésios. Então, vejamos aqui o dom de Cristo, os ministros de Cristo. E para que os ministros de Cristo são dados? Efésios 4:12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos o dom de Cristo, os ministros de Cristo e o corpo de Cristo, que é a igreja. Então temos o dom de Cristo, os ministros de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, e visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra e edificação do corpo de Cristo, corpo de Cristo. O dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo. Então temos aqui a estatura de Cristo, o dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura de Cristo e a estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 13, vemos outro elemento de Cristo muito importante no plano da redenção. Lemos, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue de Cristo nos traz para perto. O dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura de Cristo, o sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 4, lemos, para que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha, o mistério de Cristo. E que mistério é esse que Paulo fala? É a igreja que estava escondida em Deus antes da fundação do mundo, mas que agora fora revelado esse mistério, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Então temos o dom de Cristo,
os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura completa de Cristo, o sangue de Cristo que nos aproxima e o mistério de Cristo na carta aos Efésios. Efésios 3, verso 19, e diz: e conhecer o amor de Cristo. Como é bom conhecer esse amor, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que nos enche da plenitude de Deus é esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. O dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura de Cristo, o sangue de Cristo, o mistério de Cristo, o amor de Cristo. Efésios 5:5, temos o reino de Cristo. Lemos: porém, bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino de Cristo e de Deus. O dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura de Cristo, o sangue de Cristo, o mistério de Cristo, o amor de Cristo, o reino de Cristo, e vamos à igreja de Cristo. Efésios 5, verso de número 32, diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, o grande mistério de Cristo e da igreja. Então temos o dom de Cristo, os ministros de Cristo, o corpo de Cristo, a estatura de Cristo, o sangue de Cristo, o mistério de Cristo, o amor de Cristo, o reino de Cristo, a igreja de Cristo. E para terminar, Efésios 6, verso 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Acima de tudo, somos servos de Cristo para fazer a vontade de Deus. 10 elementos de Cristo em Efésios. Primeiro, o dom de Cristo. Segundo, os ministros de Cristo. Terceiro, o corpo de Cristo. Quarto, a estatura de Cristo. 5, o sangue de Cristo. 6, o mistério de Cristo. 7, o amor de Cristo. 8, o reino de Cristo. 9, a igreja de Cristo e os servos de Cristo. Que nós possamos receber esse dom de Cristo, que Deus nos use como ministros de Cristo, para o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, nos aproximando pelo sangue de Cristo, entendendo o mistério de Cristo, que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, nos traga ao reino de Cristo, para a igreja de Cristo, como servos de Cristo. Deus te abençoe e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Deus te abençoe. Amém.